Eu vou então ler o que está escrito no livro de Colossenses. Colossenses 3, versículo 15. E diz assim, ó. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Em algumas versões, vão ler assim, ó. E a paz de Deus arbitre suas decisões. E a paz de Deus arbitre suas decisões. A Marco Antônio, a Érica, a Fernanda Lemos falaram acerca de decisões que o Tiago precisa tomar com muita frequência. E tem um pastor norte-americano, ele é um grande conferencista internacional, autor de mais de 200 livros, é chamado Mike Murdock. Ele tem uma frase que eu gosto muito, e a frase dele é a seguinte: decisões decidem riquezas. Decisões decidem riquezas. E vocês vão de concordar comigo que todos nós precisamos diariamente tomar decisões. As nossas vidas são feitas por decisões. Nós somos resultado das nossas decisões. E as decisões que nós tomamos, elas formatam o nosso futuro. Elas projetam como nós estaremos lá na frente. Então, existem decisões que são conscientes e existem decisões que são inconscientes. Tem um estudo que fala que nós tomamos mais de 300 decisões ao longo do dia, de forma inconsciente. A gente nem percebe, mas está decidindo. Tem algumas decisões que são microdecisões. Por exemplo, eu estou no trânsito, dirigindo, aí vem um abençoado e me fecha no trânsito. Eu posso tomar a decisão de seguir o meu caminho, continuar normalmente como se nada tivesse acontecido. Ou eu posso também pegar o meu carro, vou jogar o volante para o lado dele, só para dar aquela ameaça, sabe? Fazer aquela ameaça discreta. Mas aí, essa minha conduta de querer levar uma leve ameaça para aquele motorista, eu posso colocar a minha vida em risco. Por quê? Porque pode ser um motorista que pode estar armado e não está emocionalmente equilibrado e pode pegar a arma e tirar. Então, uma microdecisão que, se for errada, pode trazer um prejuízo, um resultado muito sério. E as nossas decisões, elas começam desde o momento que nós acordamos. Quando o despertador toca aqui no meu celular, eu já tenho que tomar uma decisão. Ou eu fico mais 5 minutinhos ali deitada, ou eu levanto, vou tomar meu banho, vou escolher uma roupa, se quero uma calça jeans, se quero uma calça social, vou escolher a roupa dos meus filhos, porque eles ainda são pequenos, eu que escolho as roupas deles, vou escolher qual é o caminho que eu vou seguir para vir para o trabalho, a minha rota. Então eu passo o dia todo fazendo decisões, tomando decisões. E não é diferente com vocês. Nós tomamos decisões no nosso ambiente de trabalho, decisões dentro das nossas casas, em todo momento onde nós estivermos, certamente estaremos tomando decisões. E as decisões, muitas delas, não trazem reflexo só para as nossas vidas. Trazem reflexo para os nossos familiares, para os nossos filhos. E não só para os nossos filhos. Às vezes, decisões que nós tomamos hoje trazem reflexos para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, decisões alcançam gerações.
E além de alcançar as nossas famílias, também algumas decisões que nós tomamos alcançam outras famílias. As nossas decisões, elas mudam os nossos destinos. Então, se a decisão que nós tomamos, seja ela consciente, inconsciente ou até uma microdecisão, tem essa possibilidade de se expandir e atingir uma gama de pessoas, nós não podemos tomar uma decisão de qualquer forma. Nós não podemos tomar decisões baseadas nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nós não podemos tomar decisões baseadas na tempestade que nós estamos vivenciando hoje, considerando o problema que nós estamos vivendo hoje, porque as tempestades passam, mas uma decisão errada vai trazer um reflexo lá na frente. Nós não podemos tomar decisões baseadas no nosso entendimento, na nossa inteligência humana, porque tudo isso é falho. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. Então não tomemos decisões baseadas nas nossas emoções. Então como a gente deve se portar para tomar uma decisão? Porque às vezes nós não sabemos nem como decidir. Fica aquela dúvida. E entendam que você não decidir algo é tão prejudicial quanto você decidir errado. Nós sempre teremos que fazer alguma coisa, decidir alguma coisa. Sabe, ficar em cima do muro ou tentar fugir de decidir algo é prejudicial da mesma forma como se eu tivesse decidido errado. Diante de uma decisão que nós precisamos tomar, a primeira coisa é apresentar ao Senhor, é perguntar para Ele, porque Ele já sabe como é que vai ser o nosso futuro. Ele já nos vê lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer com Dona Maria no final do ano. Ele já sabe. Então, se ela quer tomar uma decisão, é uma decisão séria, uma decisão importante, a primeira coisa é perguntar ao Senhor. E na Bíblia existem inúmeras passagens que tratam de homens e mulheres que decidiram, antes de tomar uma decisão, previamente consultar o Senhor. E todos esses homens e mulheres que passaram a ter esse tipo de postura, as decisões deles foram de fato acertadas. Foram decisões corretas. Então, a primeira coisa, diante de uma decisão que esteja em nossa frente, a primeira coisa é perguntar para Ele: Senhor, o que eu devo fazer? É a primeira coisa. A segunda coisa é estarmos dispostas a ouvir a resposta dele. Porque às vezes nós até perguntamos, mas a gente meio que tapa os ouvidos, fecha os olhos, porque a gente não quer aquela resposta. A gente espera a resposta que nós já meio que caracterizamos como a resposta ideal. Então a gente pergunta, às vezes só por perguntar, mas não estamos dispostas a ouvir. Porque a resposta de Deus pode ser um sim, como pode ser um não. Então, perguntar para o Senhor, estarmos dispostas a ouvir, e depois de ouvir a resposta dele, porque Deus, ele sempre responde. Se nós perguntarmos para ele, ele vai responder. Ele não fica indiferente, ele responde. Às vezes nós que não estamos atentas para perceber que é a voz dele, às vezes nós que não queremos receber essa resposta. Então, ele responde e ele respondendo, vamos obedecer, seguir exatamente aquilo que ele disse. Se ele disse que é para fazer isso, façamos. Se ele disse que não é para fazer,
não façamos. Se ele disse que é para dar um passo, você pode até falar assim, mas eu vou dar um passo nessa situação que eu não estou vendo nem o chão ainda, para eu dar um passo e não tem nem o chão. Se Deus disse que é para dar um passo, dê um passo, porque o chão ele faz. Tudo que Deus diz que é para nós fazermos ou não fazermos, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Por mais estranha que pareça a resposta de Deus, por mais estranha que pareça, obedeça. Porque o nosso entendimento ele é muito limitado. E Deus, Ele vê lá na frente. Não tomemos decisões sozinhas. Olha, o que está na Bíblia vem dando certo há mais de 3.000 anos. O que está aqui dá certo há mais de 3.000 anos. Então, se dá certo há mais de 3.000 anos, perguntar para o Senhor, antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, levar a situação para Ele de maneira prévia, não é só uma questão de fé. É também uma questão de inteligência, porque está dando certo há mais de 3.000 anos. Então por que eu vou tomar uma decisão sozinha? Se eu sei que na Bíblia os homens e mulheres de Deus perguntaram para o Senhor, Ele respondeu e foi a resposta correta e deu certo, por que eu não vou perguntar? Então servir ao Senhor, eu digo que é inteligência. Diante daquilo que a gente aprende, que a gente vê na palavra dele, é inteligente servir a Deus. Então, as decisões, elas mudam destinos, as decisões, elas formatam o nosso futuro, elas nos colocam naquela condição lá no futuro, onde nós poderemos colher, se tomarmos uma decisão acertada, paz e prosperidade. Prosperidade em todos os sentidos. Então, não tomemos mais decisões sozinhos. Vamos apresentar o Senhor. Amém.